Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a fala lamentável de um pastor que fez comentários nojentos aí durante uma pregação. É um negócio assim inacreditável. Revoltou aí nas redes sociais, uma deturpação completa da Bíblia e atacou aí o Lula. Como eu digo aqui, você pode concordar, discordar, mas olha, aí tem coisa que passa do ponto da discordância e vira assim ataque pessoal que não colabora com o debate. É assim, é inacreditável. Vamos trazer aqui detalhes e finalmente saiu uma estimativa de quando todos os lesados pelo INSS, né, no rombo lá, nessa coisa toda aí, serão ressarcidos, né? Vamos trazer aqui a data, o ministro da Previdência falou, tem data aí. Então talvez você está entre os muitos, os milhões de lesados, é importante ficar atento, vamos trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a figura que a gente vai mostrar aqui é o pastor Nicolete, que é bolsonarista, mistura muito aí da linguagem coach com a própria função de pastor. E se você entrar no Instagram do sujeito, vai ter lá a fotinha dele com o Bolsonaro. Então, quando a gente fala aqui que é bolsonarista, né, que todo mundo é bolsonarista, que todo mundo que tem uma galera que assim, criticou o Lula vira bolsonarista. Não, eu não uso essa métrica aqui. Eu vejo que muita gente da esquerda critica o Lula. Eu mesmo faço críticas e nunca votei no Bolsonaro, nem em primeiro, nem em segundo turno. Mas tem uma galera que não suporta ver crítica ao Lula. O ponto não é esse. Se entrar no Instagram do pastor, você vai ver lá a foto dele com o Bolsonaro. Ele defende que o pastor, né, possa ser milionário, alega que dinheiro é espiritual, e tudo isso ao lado de moto de luxo, carro de luxo e tal. Aí, beleza, fala, não, mas ele comprou o carro e a moto com o dinheiro suado dele. É uma outra questão. Vamos trazer aqui então, diz a matéria, que o pastor Nicolete, da Igreja Recomeçar, afirmou durante uma pregação que odeia pobre e que Jesus nunca foi pobre. As declarações foram feitas ao criticar programas de transferência de renda. Abre aspas para ele. Eu odeio pobre e eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. O Jesus que chegou a dizer, está lá escrito, né, pelo evangelista, que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. Né? Aí ele acha que Jesus era o quê? Rico? Nasceu num berço de ouro? Meu Deus do céu. Diz ele, porque o pobre não é só pobre financeiramente. Ele dá então uma remendada aqui. Ele é vítima de alguém que o fez ficar pobre. Ele sempre entende que o mundo deve para ele e a culpa é de quem tem mais. No mesmo culto, transmitido pelas redes sociais da igreja, o pastor se referiu ao presidente Lula como ladrão e declarou que dar esmola é patrocinar a escravidão. Ao invés de dar esmola, traz a pessoa para a imersão na igreja por 3 dias aqui. Você vai ver a mudança na vida dela. Todo ladrão tem discurso de ajudar. Só que não é só o 9 dedos, não. Tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja que rouba o altar e critica a corrupção. Bom, a questão da esmola é como se a esmola que patrocina a escravidão, como se a esmola estimula. Meu Deus, é um pensamento tão complicado. Eu não quero nem entrar nesses detalhes aqui, trazendo para o campo político. Quando ele diz, por exemplo, aqui que todo ladrão tem discurso de ajudar, que não é só o 9 dedos, não. É uma forma pejorativa de se referir ao Lula, né, que perdeu um dedo lá e todo mundo sabe disso. Mas o Bolsonaro, que ele posa com fotinha ao lado e põe lá no seu Instagram, tinha um discurso antes de virar presidente contra o Bolsa Família. Aí virou presidente, opa, aí não é porque tocou o coração do Bolsonaro que de repente teve uma compaixão pelos pobres e pelos necessitados do Bolsa Família. O Bolsonaro percebeu ali uma estratégia eleitoral e aí, na pandemia, o governo não queria aumentar o valor do Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil lá, e auxílio emergencial depois. E aí a Câmara brigou para elevar de 200 para 500, o governo Bolsonaro percebendo que ia ficar ruim na história, aí vamos subir para 600 então para dizer que foi o governo que quis, como se fosse ali, uma preocupação com os mais necessitados. Não era. E aí depois caiu para 400, perto da eleição, o Bolsonaro de novo, vamos subir aqui para 600 reais. Mas vamos esquecer a intenção do Bolsonaro. Quando o pastor diz aqui que todo ladrão tem discurso de ajudar, o Bolsonaro ajudou.
Então quer dizer que o Bolsonaro também é ladrão, o pastor? Então aí, mas não, ele quer atacar o Lula, pegando aqui uma questão do Ocidente com ele, 9 dedos, e depois fala que tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja. E tem mesmo, né, pastor? Nesse caso aqui eu tenho que concordar com você. Fundada em 2011, a Igreja Recomeçará afirma em seu site institucional que tem como missão atrair pessoas para o reino, gerar sonhos e mentorear em suas realizações com foco em seus objetivos. A organização também declara como visão ser referência nos 27 estados brasileiros, auxiliando pessoas na saúde espiritual, familiar e financeira. Bom, já que ele acha que é só levar a pessoa para a igreja e ficar lá 3 dias e que vai ver mudança na vida, poxa... Né? Então tá resolvido o problema do Brasil. Então, é todo pobre que me assistir, toda pessoa que tem dificuldade, que, né, não dá conta de pagar as contas no final do mês. O Brasil tá com 73 milhões de pessoas com nome no SPC. É só essas 73 milhões passar aí pra igreja lá, faz uma fila, fica lá 3 dias e sai com o problema resolvido. É assim que funciona, pastor? O problema é muito mais grave, mas só que tem assim, vou tentar me conter aqui, pessoas que tentam minimizar o problema, mas de alguma forma tentando também ganhar em cima dele. E aí, mas ele quer acusar os outros que tentam ajudar de que os outros são os ladrões. Mas quem tenta se beneficiar de alguma forma, até financeiramente, nessa tragédia social do nosso país, aí vai se acertar de alguma forma, né? Talvez, já que estamos aqui no campo de questões religiosas, não sei se vão se acertar a tempo aqui, mas... com a própria consciência no outro plano, eu acredito que sim. É muito triste você ver pessoas que se aproveitam de situações assim para ficar fazendo todo um terrorismo e meio que prometendo a melhora da vida da pessoa, condicionando-a a fazer parte da igreja, e aí, em muitos casos, não estou dizendo que é o dele, não quero aqui acusar ninguém, faz uma lavagem cerebral na pessoa e a pessoa acaba ficando ali refém, sim, né, daquilo que algum outro pastor prega, algum líder religioso prega. Isso é um problemaço, sim. Não estou generalizando, tem igreja evangélica que faz um trabalho sensacional de recuperação das pessoas mesmo. Da pessoa que chega lá cheia de vício e consegue de alguma forma se encontrar, se equilibrar, se livra dos vícios, e o dinheiro que ela gastava com o vício ali, aquilo começa a mudar a vida dela mesmo, que ela encontra... saída para alguns problemas, porque né, encontra ali amparo espiritual, amparo material. Então tem igreja que faz um trabalho sensacional no Brasil inteiro, mas tem muito canalha assim que se aproveita da fragilidade alheia para se enriquecer e para, enfim, criar ali fanatismo, deixando as pessoas bitoladas e cegas em relação a outros problemas graves que ela às vezes acha que se livrou de alguns e entra noutros gravíssimos dentro da própria igreja ali, da instituição religiosa. Pessoal, eu poderia trazer aqui vários e vários exemplos, né, já que ele fala que odeia pobre e é pastor em tese evangélico, eu poderia trazer várias passagens. Eu vou pegar aqui só 2. Está lá em Mateus 19, 20. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ah, William, vamos levar isso aqui ao pé da letra? Não estou dizendo isso, só estou trazendo eu nem fico nesse debate de pegar versículo pensado aqui e ali para reforçar minha tese, como muitos pastores fazem. Mas se o pastor que diz odeia pobre e acha que o pobre é isso e aquilo, deveria talvez ler melhor aqui os evangelhos. Em Lucas 14, 13 e 14 está lá: mas quando der um banquete, convide os pobres, que o pastor diz odiar. Convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então tá aqui, eu poderia pegar vários outros, mas eu acho que esse aqui dá para dizer aí o que Jesus pensava a respeito dos pobres, mas abre aspas de novo para o pastor Nicolete. Disse ele: eu odeio o pobre. Fecha aspas. Bom, pessoal, aqui rapidamente uma notícia quase uma utilidade pública, né? Você que foi lesado pelos descontos indevidos na aposentadoria ou pensão, fique atento. O ministro da Previdência garantiu que até setembro você será completamente ressarcido, e nós faremos a parte de cobrar aqui nesse canal. Vai dizer aqui que o Volney Queiroz, que é o novo ministro, entrou no lugar do Carlos Lupe, garantiu em entrevista ao Globo que está prestes a cumprir a missão dada pelo presidente Lula, que é ressarcir todos os aposentados e pensionistas lesados por descontos indevidos em seus benefícios.
Segundo ele, os pagamentos devem começar até setembro, dependendo de decisões do STF e da aprovação de crédito extraordinário no Congresso Nacional. O ministro afirmou que o crédito de pagamento seguirá a ordem de registro das reclamações no sistema do INSS. Quem entrou primeiro e tiver o processo analisado, já recebe. Bom, pessoal, aí ele falou outras coisas aqui, eu vou dar uma resumida. Eu espero que seja muito bem controlado mesmo, né? E eu fico preocupado porque tem muita gente que talvez não entrou com a reclamação. De pessoa muito simples, muito ignorante, eu digo, em relação ao uso de tecnologias, de ter que entrar, de ter que pedir. Então, será que a pessoa vai ter que entrar? Não tem outra forma de averiguar isso para facilitar para o aposentado, para o pensionista? Mas tá aqui, é um sinal, um indicativo de que a coisa de alguma forma vai andar a partir de setembro e vamos ficar de olho e tomara que de fato ande e ressarça, porque esse dinheiro tá fazendo falta para muita gente e foi cair na mão de bandidos, canalhas, criminosos que tem que pagar e pagar caro na cadeia, e como a polícia já fez lá, retendo bens, depois deve fazer um leilão desses bens aí, aquilo que não é dinheiro, para cumprir isso aqui e não ser também, não, vamos pagar os aposentados que tem que pagar, mas de alguma forma rateando aqui esse rombo para toda a população. Mas de todo jeito, independente de como é que vai ser feito esse pagamento, os aposentados são as vítimas e eles têm que ser ressarcidos imediatamente. É de onde vai vir o dinheiro, parte disso certamente da recuperação de bens, de valores ali na operação que foi feita, e a outra parte certamente o governo vai ter que dar um jeito ali. Gente, eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, valeu!